Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Agricultura regenerativa, baixo carbono e integração de sistemas. Assuntos que ecoam no mundo inteiro, mas enquanto muita gente ainda está na fase da teoria, o Brasil já redesenha com dados em mãos o futuro da produção no campo. Somos donos da maior plataforma global de geração de conhecimento em agropecuária sustentável, o ILPF Regenera, coordenado pela Embrapa Agrosilvopastoril, em Sinop, Mato Grosso. São mais de 80 hectares de pesquisas experimentais conduzidas em condições reais de produção. Ali, soja, milho, braquiária, floresta e boi dividem o mesmo espaço em diferentes combinações para responder perguntas que tiram o sono de qualquer produtor. Como produzir mais com menos risco climático, como transformar o solo em um ativo que gera produtividade, resiliência e também acesso a crédito mais barato, e como mostrar com indicador técnico que a agropecuária brasileira pode ser parte da solução climática. Nosso convidado de hoje é quem coordena esse sistema de longo prazo. Filho de uma pequena cidade do noroeste do Paraná, Cornélio Zolim é engenheiro agrícola, doutor em recursos hídricos e pesquisador da Embrapa. Construiu uma trajetória olhando para alguns dos pontos mais sensíveis da produção: água, risco climático e integração de sistemas. À frente da plataforma ILPF Regenera, ele estuda, junto com uma rede de parceiros, como diferentes arranjos de lavoura, pecuária e floresta impactam o solo, a matéria orgânica, o armazenamento de água, as emissões de gases de efeito estufa, a captura de carbono, a precocidade dos animais e a rentabilidade do sistema. E os primeiros resultados reforçam: as decisões de hoje estão definindo a resiliência da produção amanhã. Neste episódio, você vai entender como estes estudos nasceram, o que já está comprovado em termos de produtividade e resiliência e por que a agricultura regenerativa no Brasil não é modismo, é leitura técnica de oportunidade. Cornélio Zolim, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Aliás, já agradeço o Rafael Pita, que fez a ponte ali, né, recentemente, para que a gente pudesse trazer as informações, né, que virão aqui nesse bate-papo para todo mundo que está nos ouvindo. Um trabalho muito legal, muito importante, grandioso que a Embrapa está fazendo. Aliás, a Embrapa sempre contribuindo, né, historicamente para o desenvolvimento do nosso agro e olhando adiante, né, que é o plataforma ILPF Regenera, a maior plataforma global para geração de conhecimento em agropecuária sustentável, ou seja, vamos liderar o conhecimento, estamos liderando o conhecimento em agricultura sustentável para o mundo, agropecuária sustentável para o mundo, e o Cornélio é o coordenador dessa plataforma, vai falar sobre isso, vai falar sobre história, ou seja, tem muito bate-papo pela frente. Começa aqui lhe agradecendo pela presença, Cornélio. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Patrone, eu estou bem, é uma grande satisfação estar aqui com você para a gente poder conversar, divulgar o que nós temos fazendo, o que o Brasil tem feito em relação à geração de conhecimento para a produção sustentável e levar isso ali para a caixa de ferramenta dos produtores. Vamos rapidamente, só para dar um spoiler aqui, falar o que é o ILPF Regenera, né? Em poucas palavras, antes da gente adentrar de fato em todo esse programa, essa plataforma inteira. Patrone, vamos pensar no ILPF Regenera como uma grande indústria de geração de conhecimento para a agropecuária sustentável. O que isso significa? Como que a gente pode produzir mais, melhor, diversificando os nossos sistemas produtivos e garantindo que a gente vai ter sustentabilidade e dinheiro no bolso do produtor. De poucas palavras seria isso. De poucas palavras seria isso. E aí, evidentemente, existe toda a complexidade para a geração de ciência, todos os detalhes, as configurações. Para dar uma ideia aqui, Patrone, são 15 tratamentos diferentes. O que são esses tratamentos? Como que a gente coloca a lavoura com a pecuária, Patrone? Como que a gente coloca a lavoura junto com a pecuária e com a floresta? Como que a gente faz consórcio com diferentes culturas, leguminosas, para melhorar o solo e melhorar a produção? Então, todas essas possibilidades, nós estudamos elas, desenvolvemos esse conhecimento para levar para o produtor e ele poder, conforme a sua realidade, adotar aquela sistemática de produção agropecuária sustentável que melhor se encaixa à sua cultura, à sua realidade.
A plataforma em si, é claro que ela vai unindo vários conhecimentos, né, pelo que eu entendi, que vocês têm desenvolvido ao longo dos anos aí. Mas ela não tem um tempo assim, começou em 2025, em 24, como que é essa questão temporal dessa plataforma, reforçando que vem de um conhecimento já prévio aí, que vocês vêm trabalhando há um bom tempo. Patrônio, com certeza essa linha do tempo é muito importante. A ILPF tem mais de 30 anos que a Embrapa e diferentes outros parceiros. Então é importante a gente sempre destacar isso. Nós temos essa plataforma que está na Embrapa e a Embrapa é um dos atores. Nós temos vários parceiros, as instituições, universidades que trabalham junto com a gente, gerando todo esse conhecimento. E em relação a essa plataforma específica, que fica em Mato Grosso, no campo experimental da Embrapa Agrosilvopastoril aqui em Sinop, ele começou, Patrone, lá em 2011. De 2011 até a 2024 para 25, nós fechamos um ciclo de 12 anos aproximadamente. Estudamos vários componentes, entendemos como que a gente poderia manejar melhor o componente florestal, por exemplo, para não impactar tanto a produtividade de grãos. Entendemos como que esses sistemas integrados melhoram, por exemplo, a precocidade dos animais. Eu consigo entrar num período reprodutivo mais cedo. Então, isso significa que eu vou ter a finalização desse animal mais cedo, eu vou ter menos emissões de gases de efeito estufa, tem vários componentes importantes. Nós estudamos isso por 12 anos e agora o experimento não cessou, Patrone. Nós iniciamos a segunda fase, que começa agora em 26, 25, na realidade, nós plantamos a soja, agora colhemos a soja, entra com milho, braquiária, plantamos o componente florestal, que agora tem eucalipto, mas também tem teca, e esse horizonte, Patrone, ele é de pelo menos 20 a 21 anos, aproximadamente. Até a gente avançar ao longo do tempo, estudando, gerando esse conhecimento, nós vamos ter uns 6, 7 anos o corte do eucalipto, principalmente para biomassa, e nós vamos ter também, lá com 18, 20 anos, o corte da teca, que é uma madeira de alto valor agregado. E ao longo desse tempo, a gente está estudando como que a gente produz mais, como que a gente melhora matéria orgânica no solo, como que a gente melhora a saúde do solo, como que a gente melhora, Patrone, o que nós chamamos de resiliência climática. O que é isso? Volta e meia a gente tem problema que faltou chuva. E se a gente não tem um sistema mais conservacionista em relação ao solo, à saúde do solo, esse sistema sofre muito. E isso impacta a produtividade do produtor e, o que é importante, impacta a rentabilidade da nossa agropecuária. Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem um passado de 2011, 2012 para cá, ou seja, 15 anos que você falou que fechou o ciclo, e aí começa a olhar para frente na segunda fase. Já tem vários conhecimentos, né, várias informações levantadas, evidentemente, nessa primeira uma década e meia aí, e agora olhando lá no futuro, como você destacou. Eu queria que você colocasse em tópicos aqui pontos importantes que já são de conhecimento, né, e o que se espera enxergar com essa próxima fase. Vamos citar alguns pontos aqui, Patrone. Por exemplo, nós temos o sistema de integração lavoura junto com a pecuária. Quando aqui em Mato Grosso, a gente entra com soja, depois entra com milho, entra com braquiária e entra com boi depois. Quando a gente tem esse sistema, que é um dos melhores sistemas quando a gente pensa do ponto de vista conservacionista, nós temos também um sistema que é feito em grande parte, que é só a lavoura, a sucessão, soja e milho. E aí, o que a gente precisa fazer quando a gente compara sistemas? Nós precisamos saber, o sistema soja, milho e braquiária, ele foi melhor do que o sistema soja e milho? A gente já tem indicativos que sim. Ele melhora solo, melhora carbono, melhora a saúde do solo e reduz o risco climático. Nós vamos seguir validando essa abordagem para a gente trazer indicadores, Patrone. Vamos trazer um exemplo prático aqui, quando a gente olha para o produtor. Quando o produtor vai acessar crédito em algum programa do governo, ou seja nas seguradoras privadas, no banco privado, o banco fala o seguinte: muito bem, Patrone, você vai plantar essa cultura, qual sistema de manejo que você utiliza? Você tem integração, você tem mais cobertura do solo, você tem mais carbono no solo, e, sobretudo, esse plantio ele está dentro do ZARC, que nós chamamos, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Ok, está dentro, Patrone, eu produzo ali, mantendo a cobertura do solo, fazendo plantio direto,
Muito bem. Então, quer dizer que a sua subvenção ao crédito, o valor que você vai ter que pagar, ele é menor. Porque se eu conservo mais, eu melhoro essa resiliência, eu melhoro o solo e eu reduzo o risco climático no processo produtivo. E isso impacta na redução do prêmio que a gente fala do seguro para o produtor. Esse é um ponto. Um outro ponto. Muito se fala da agropecuária sustentável no mundo. A Europa, a todo momento, está solicitando várias questões de produção, de sustentabilidade, e a gente vai trazer os indicadores, Patrone, que mostra que a gente produz carne de carbono neutro ou de baixo carbono, que nós chamamos, quando nós integramos esses sistemas. Nós vamos mostrar que nós melhoramos significativamente esses sistemas integrados, o solo, melhora a saúde do solo, melhora a parte de carbono no solo. E uma coisa que a gente demonstra quando as comitivas internacionais vêm visitar o experimento é que esses sistemas produtivos integrados, com foco na agricultura regenerativa e sustentável, eles são drenos de carbono, Patrone. Eles não são fontes. E para finalizar essa ideia, isso nos diz algo muito importante, Patrone, quando nós falamos da agropecuária. A agropecuária feita nesse molde sustentável, regenerativo, ela é parte da solução dessa problemática em relação às mudanças climáticas. Nós não somos o problema. Nós vamos ajudar a resolver todas essas questões que impactam a produção, que impactam a questão das mudanças climáticas. É excelente. Aí você trouxe um ponto que é fundamental, né, em apresentações, em eventos, a gente está sempre discutindo, em palestras, reportagens, enfim, que é o fato de nós sequestrarmos carbono, especialmente em sistemas integrados, como o que você colocou. E a grande dificuldade, entre aspas, né, que se fala de maneira muito simples, é não só comprovar isso, mas convencer internacionalmente de que isso de fato acontece num sistema tropical como o nosso, que tem toda essa possibilidade de biomas e de integração de sistemas, né? Então, com conhecimento, evidentemente, com base, né, um lastro aí de estudo ao longo de 2 décadas, aí, pelo menos que você mencionou, considerando a primeira fase com a segunda e mais o que vem pela frente, mais de 2 décadas, é isso que vai nos garantir as informações e as comprovações necessárias para que a gente consiga, de fato, mostrar internacionalmente, que a gente sequestra carbono, que o nosso sistema de produtivo com integração, ele é verde, né, literalmente, e que realmente é a solução e não parte de um problema, como, né, se fala aí, mundo afora? Esse é o caminho, Patrone. E uma coisa que é interessante, quando as pessoas vêm para cá, a gente recebe muitas comitivas internacionais. Há 2 semanas atrás, estava a Academia Chinesa de Ciência Agrícola. E eles têm dificuldade, não só eles, outro dia também, mais recentemente, o pessoal da Suíça, da Bélgica vem, e nós falamos que a gente produz soja, milho, braquiária, boi, no mesmo quadrado, no mesmo hectare, eles têm dificuldade de entender como que a gente faz isso. E fazemos isso ainda mantendo cobertura do solo, conservando aquele solo. Então, a gente traz essa clareza para eles, porque nós entendemos, quando a gente fala em agricultura sustentável, regenerativa, o produtor já faz parte disso há muito tempo, Patrone. A nossa evolução da produção agropecuária no Brasil, ela vem de décadas. E o produtor entendeu que fazer manejo do solo, que fazer plantio direto, é algo fundamental para a propriedade dele e que vai trazer muitos benefícios ambientais e do ponto de vista de produção. E alinhado a isso é aquela questão, eu tenho uma boa ideia de que isso funciona, Patrone, mas eu quero ver os indicativos. Como que eu vou gerar esses indicadores que mostram que a produção da soja é de baixo carbono, que a produção do milho é de baixo carbono, que a produção da carne é carbono neutro ou, no mínimo, de baixo carbono. E nessa plataforma, para você ter uma ideia, a gente vai ter... A Embrapa desenvolve protocolos, por exemplo, de soja de baixo carbono. Nós vamos ter esses protocolos no sistema produtivo. Agora está avançando para o milho baixo carbono. Nós vamos ter o sistema milho baixo carbono. O zoneamento agrícola de risco climático traz uma nova abordagem de níveis de manejo do solo. Quanto mais o produtor conserva o seu solo, menos ele paga para acesso a crédito, por exemplo, e ao seguro. Nós teremos essas práticas também dentro dessa grande plataforma. E aí depois a gente traz esse conhecimento para explicar para quem quiser entender melhor como que é feita a agropecuária brasileira nesses moldes da agricultura regenerativa e sustentável. Muito bem. Vamos só para
nivelar aqui para quem às vezes não é do campo e está ouvindo pela primeira vez, né, ou está se adequando, conhecendo, né, os termos que a gente tem utilizado. Me fala um pouquinho, em poucas palavras, Cornélio, o que é agricultura regenerativa, né, as premissas principais. Vou trazer uma perspectiva bastante simplificada, Patrone. Imagina que eu estou olhando para o solo e esse solo ele é um ecossistema vivo. Então não adianta eu ter só, por exemplo, fertilidade do solo. Às vezes o solo é fértil e mesmo assim eu continuo não atingindo meu potencial produtivo. Eu preciso adicionar vida a esse solo. A atividade microbiológica, matéria orgânica no solo, todas as reações que acontecem nesse solo, Patrônio, para melhorar infiltração de água, retenção de água, para melhorar o sequestro de carbono no solo, eu preciso ter esse solo vivo. E quando eu olho para o solo como um sistema vivo, que não é apenas fertilidade, eu preciso ter fertilidade, eu preciso ter um perfil físico que favoreça o aprofundamento do sistema radicular, por exemplo, e eu preciso ter um monte de bichinho que a gente fala, desses micro-organismos, fixando nitrogênio, por exemplo, melhorando a disponibilidade de fósforo no solo e várias outras questões. Se a gente puder traduzir, como que eu mantenho esse solo vivo que a gente fala? Esse é um dos conceitos da agricultura regenerativa, o foco no solo, e evidentemente tem vários outros pontos que a gente poderia discutir, mas eu quero deixar que tudo começa regenerando o solo, melhorando a vida do solo. Excelente. E a partir daí, dessa recuperação, essa melhora da vida do solo, vem uma série de benefícios, né? Não só para o ecossistema, como, claro, também para o desenvolvimento da agropecuária, né? E aí são vários os pontos positivos que vêm sendo alavancados, né, e observados aí já há um bom tempo. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Eu inicialmente disse que seria um spoiler, a gente avançou aqui no bate-papo. Então, para dar aquele clima de que, daqui a pouco a gente continua com mais informações sobre isso, vamos lá, Zolinho, eu queria que você me falasse brevemente, cara, fala um pouquinho da tua história pessoal, né, só para a gente trazer essa marca aqui para o podcast também, né, para o bate-papo, né, você é natural de onde? Como começa a tua jornada aí, né, com pesquisa focada na nossa agropecuária? Patrone, vamos resgatar aqui um pouco do Zolinho. Eu venho de Guaporema, é uma cidade no noroeste do Paraná, tem 2.000 habitantes. A gente brincava que a gente conhecia até os cachorros da rua, sabia de quem que era, uma cidade bem pequena. E eu sempre fui muito curioso. Então, a agricultura, a pecuária estava ali no contexto, eu via aquilo acontecendo, com o pequeno produtor principalmente, e ficava curioso sobre aquilo. Então, vim trabalhando lá nessa cidade, fui frentista de posto, fui açougueiro, depois surgiu o curso de engenharia agrícola na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Fiz esse curso, entendi a grandeza da agricultura, da pecuária brasileira, do nosso território, das nossas particularidades do ponto de vista de país, de solo, de clima, de cultura. Fui para a pós-graduação na Exalc, em Piracicaba, onde eu estudei muito a parte de risco climático, de recursos hídricos, os conflitos que existiam pelo uso da água, e tive o privilégio de passar no concurso da Embrapa, onde eu vim para Sinop em 2010 para trabalhar com a dinâmica de água nos sistemas integrados de produção, são sistemas de LPF. Entender como que esses sistemas podem melhorar armazenamento de água no solo, pode melhorar a resiliência climática, pode melhorar a produção no sistema produtivo. E a partir daí a gente vem estudando isso, ao longo do tempo temos estudado muito o risco climático e o impacto na agricultura.
Não só isso, como que a gente melhora as práticas produtivas para reduzir esse risco, que é o que nós falamos um pouco. E hoje eu estou à frente da plataforma, coordenando ela nesse primeiro ciclo que nós iniciamos, buscando parcerias, articulações e construindo algo que é único, Patrone, no Brasil e no mundo. A maior plataforma de agricultura regenerativa para geração de conhecimento para a agropecuária é brasileira. Eu acho que isso que é importante a gente falar. É brasileira, está na Embrapa e ela é fruto de uma grande cooperação com diferentes instituições. Isso mostra a nossa capacidade, a capacidade do brasileiro e a nossa disposição em fazer acontecer as coisas. Excelente, cara. É sensacional, né? Eu acho que vale muito, como você destacou, sempre frisar, sempre reforçar isso, né? O quanto nós conjuntamente estamos desenvolvendo algo inédito no mundo, né? Algo que realmente vai trazer respostas e, mais do que respostas, soluções, né? Para os entraves que a gente vivencia aí, com respeito à nossa agropecuária. Você tinha algum vínculo com o agro no passado? A família produzia alguma coisa ou não? Era realmente a região e a observação ali, o dia a dia que nutriu essa admiração que você mencionou? Patrone, meu avô tinha um pequeno sítio, ele vivia no sítio, eu via algumas coisas acontecendo, mas eu não vivi aquilo no dia a dia. Eu era mais um observador naquilo e entendia o quão trabalhoso era, né? Para quem às vezes não conhece a realidade do produtor, é algo bastante intenso. E eu fui, depois, quando eu entrei no curso de engenharia agrícola da UEM, eu entendi essa grandeza que às vezes passa desapercebida por nós. Às vezes, as pessoas que estão nos grandes centros, elas conseguem imaginar a agricultura, só que ainda falta aquela profundidade. E quando a gente se aprofunda e entende a importância da produção de alimentos que nós temos, a importância da agricultura familiar, a importância da agricultura de escala, a importância dessas ações para o PIB brasileiro, a gente começa a entender um pouco melhor e admirar isso. E tendo essa compreensão, eu falei, eu quero entender melhor esse processo e eu quero contribuir para ele da melhor forma que eu puder, que foi adquirindo conhecimento e colocando esse conhecimento em prática para a gente gerar possibilidades para o produtor. Excelente, cara, excelente. Nessa tua jornada, e aí trazendo para os dias de hoje, você... acredito que a resposta vai ser sim, evidentemente, mas eu quero te ouvir, tá? Você tem percebido que ao longo dessa jornada, você está desde 2010 em Sinop, já são aí 16 anos, mais o tempo que você tinha de carreira antes disso, né, observando o campo, a maneira como todos nós enxergamos, nós que estamos, né, próximos ao campo e os próprios produtores rurais, a maneira como enxerga a atividade tem mudado? Patrone, eu acredito que sim, que tem mudado e mudado para melhor. A gente tem trazido mais... A gente que eu falo são todos aqueles que estão no contexto da agropecuária. Novas visões, uma visão mais integrada desses processos, da importância, a desmistificação de algumas coisas que, quando a gente falava de agropecuária, algumas pessoas associam ela com a degradação, e isso não é verdade. Evidentemente, nós tivemos problemas, nós ainda temos problemas. Agora, tudo que foi feito em relação ao avanço da produção sustentável, do produtor rural se adequando a todas as normativas que nós temos, que não são poucas, e melhorando cada vez mais o seu sistema produtivo de maneira sustentável, muitas vezes sem receber nada por isso. E esse é um ponto importante, Patrone. O produtor, ele busca sistemas conservacionistas, agrega carbono no solo, melhora o contexto do ciclo hidrológico e muitas vezes não recebe por isso. Acredito que isso também vai mudar. Em um futuro, oxalá mais cedo do que tarde, essa ação de poder monetizar por essas atividades que ele faz, ela também será algo real, Patrone, que a gente visualiza. Então, mudou, acho que mudou positivamente, e quando a gente entende o que nós já fizemos e o que ainda nós podemos fazer, isso aglutina as ações para geração de conhecimento, de ciência, junto com o produtor lá no campo, junto com as instituições que representam o produtor, com as universidades, e é assim que a gente faz o nosso Brasil caminhar no sentido positivo da agropecuária. Excelente, cara. Você falou aí da questão de pagamentos, né?
de receber pela preservação, por produzir preservando, acho que é um caminho que a gente busca e mais do que justo, né? Tem os entraves, mas a expectativa é de que de fato isso se estabilize, né? Da maneira que esperamos aí no futuro próximo aí. Mas independente desse pagamento ou não, essa visão melhorada, como você até colocou, estamos mudando para melhor, ela já gera benefícios para dentro da porteira. Eu queria que você trouxesse alguns desses benefícios, né? De você pensar numa agricultura regenerativa, numa agricultura que vise integração, que pense não como uma atividade única, mas como um sistema, né? Que eu tenho ouvido muito há um bom tempo usar sempre a palavra sistema, ou seja, pensando no todo. Patrone, vamos trazer algumas questões aqui. Tendo como base, a gente falou do solo. Imagine o solo como uma poupança. E essa poupança, Patrone, ela gera dividendos muito importantes no médio e no longo prazo. Tudo que você faz positivo para o solo, ele vai retornar isso para você. Como que ele vai retornar isso para você? Ele vai retornar isso em melhoria da sua produção, de potencial produtivo. Vamos dar um exemplo aqui, Patrone. Tem produtores que plantavam soja e depois plantavam milho. E eles passaram a plantar soja, milho e colocar braquiária, sem ter um componente animal. Ora, mas por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque melhora o solo, melhora o perfil daquele solo, com a braquiária, que avança profundamente o sistema radicular, coloca matéria orgânica, melhora a atividade microbiológica. E o que acontece na próxima safra de soja? A gente aumenta a produção. E mesmo sem o componente animal. Só que com o tempo a gente passa a entender que fazendo esse sistema e tendo componente animal, você ainda pode produzir, pelo menos bem manejado, 10 arrobas por hectare. Então a gente está falando de uma terceira safra. Nós estamos falando, quando a gente busca esse processo do plantio direto, da cobertura vegetal, da melhoria do solo, nós falamos de poder receber por conservar, Patrone. Agora, é importante a gente fazer um destaque aqui. Por exemplo, no zoneamento agrícola de risco climático, você recebe de forma indireta. Ora, Zolim, explica isso daí para nós. Imagine lá, Patrone, você está alinhado com as orientações do zoneamento. Você acessa o crédito. Você demonstra que você tem práticas conservacionistas, o seu valor diminui. Você percebe que o produtor, ele recebe de forma indireta. Evidentemente, no futuro, a gente quer ter outros mecanismos, quem sabe, para ele receber de forma direta. Agora, quando ele faz essas práticas conservacionistas, ele já tem benefícios de melhorar o seu potencial produtivo, de acessar o crédito com juros menor. Você tem vários benefícios que já acontecem. E um outro ponto importante, a agropecuária não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, um triatlon. São muitas coisas que precisam ser feitas. E o produtor, ele precisa sempre estar de olho nesse longo prazo. Então, eu volto no início, Patrone. Tudo que você faz para o solo, tudo que você adiciona nesse solo para melhorar a qualidade dele, vai gerar dividendos importantes para o produtor. Excelente, cara. E é legal que essa visão a gente tem testemunhado ser transformada e com todo mundo, né, olhando, tendo o mesmo pensamento, ela vai moldando o nosso futuro também, né? Vai mudando a atividade daqui para frente. Como você enxerga essa revolução, vou usar entre aspas aqui, essa nova revolução que a gente tende a viver, né? Se a gente parar para pensar que no passado, a gente mencionou aqui logo no início a Embrapa, né? O trabalho feito ajudou a revolucionar, trazendo, né, viabilizando a produção agrícola no Cerrado, domesticando o Cerrado, né? Enfim, com conhecimento. Olhando para o futuro agora, a gente tem uma nova revolução aí, se a gente colocar esses dois parâmetros, né? Como você enxerga o futuro com essa nova maneira de enxergar o agro? Eu costumo dizer, Patrone, que essa não nova, mas bastante latente visão que nós temos para melhorar os processos produtivos com foco em sustentabilidade, ela não é uma questão se, ela é uma questão quando o produtor irá adotar. E isso fica muito evidente quando o produtor passa a entender os benefícios que tem fazer essa produção integrada, evidentemente com todos os cuidados que tem, com as particularidades de cada propriedade. Não quer dizer que você vai colocar o sistema integrado em toda a sua propriedade. Você pode colocar em parte dela, você pode desenvolver estratégias de alternar áreas com sistemas produtivos. Às vezes você fica 2 anos, 3 anos com lavoura,
depois você vem e fica mais 2 anos com pecuária, você tem áreas marginais com potencial de produção. Vamos citar aqui o que mudou a realidade nos últimos 6, 7 anos. Eucalipto para biomassa, para atender as indústrias de produção de etanol a partir de milho, Patrone, é um dos exemplos. E cada vez mais isso vai ficar latente, somado ao fato de que é importante a gente trazer diversificação para o sistema produtivo. Ora, a soja não está boa, mas eu tenho gado, o gado está bom. Ora, o gado não está tão bom o preço, mas eu tenho o componente florestal que pode adicionar um caixa durante um ciclo que eu vou ter. E aí, quando a gente olha para a realidade dessa demanda de biomassa, da demanda por sustentabilidade dos mercados que são exigentes, é uma questão de quando a gente vai implementar isso, Patrone. E o que é legal, quando a gente conversa, a gente já vê isso acontecendo. Evidentemente, precisa de ações direcionadas para crédito, para viabilizar essa transição que a gente fala para os sistemas integrados. Existe uma curva de aprendizado que é importante, Patrone, porque a gente não orienta o produtor começar fazendo um sistema integrado e já colocando componente florestal, sem ele entender como que ele vai manejar primeiro a soja, o milho, a braquiária, outras culturas que terão lá. E com essa cautela, trazendo esse conhecimento, isso faz com que esse produtor tenha clareza de que ele vai precisar adotar isso. E aí é uma questão quando e qual sistema que ele vai adotar. Você trouxe já alguns pontos do que eu lhe perguntaria agora, mas para aproveitar esse momento, tá? Onde você traz orientação para o produtor. Então, eu sou um produtor que estou ouvindo aqui, eu quero, né, começar a fazer uma agricultura, uma agropecuária integrada, regenerativa. O que eu tenho que observar na minha propriedade, independente do tamanho dela, para começar, né, de um jeito que eu não faça, entre aspas, um investimento esperando um retorno que não virá imediatamente. Eu queria que você elucidasse isso para a gente. Patrone, tem várias questões que o produtor pode considerar, para começar de uma maneira bastante simplificada. Quando a gente olha para a propriedade, o que não está legal lá? Às vezes você tem uma área de pastagem que é uma pastagem de muito tempo que está degradada. Como que eu posso melhorar essa pastagem, melhorar essa condição de solo para eu produzir mais biomassa naquela pastagem? Ou, às vezes, eu fazer uma mudança. Eu tenho uma área que eu produzo agricultura, faço agricultura, produzo grãos lá, que é uma área com uma condição de solo melhor, mais fertilidade, então um ambiente mais adequado para melhorar o potencial produtivo. Talvez eu faça um rodízio, eu pego essa área com pastagem, inicio um processo de transição para a agricultura, onde naturalmente você acaba melhorando a parte de fertilidade, você acaba trazendo um potencial produtivo maior para aquela área. Tem que avaliar qual que é a cultura desse produtor, Patrone. Ele é um produtor mais da pecuária, ele é mais da agricultura. Como que eu vou fazendo essa transição? E esse processo é importante que a gente faça ele com bastante clareza, seguindo as orientações daquilo que a gente sabe que dá certo, para a gente não se frustrar, Patrone. Fazer algo, eu vou fazer de qualquer jeito e vai dar certo. Quem atua na agropecuária, na produção agrícola, sabe que a nossa margem de erro é pequena. Então, a gente passa a olhar para essa propriedade. Estou plantando em nível, estou melhorando a cobertura do solo, estou fazendo, por exemplo, consórcios de cultura para eu melhorar a fixação de nitrogênio, para melhorar matéria orgânica nesse solo. São várias ações que a gente inicia até a gente evoluir para um sistema mais complexo, mais equilibrado, e que essa poupança lá do solo que a gente falou vai começar a gerar dividendos para o produtor. Excelente, cara. Antes de eu pedir mais alguns exemplos para você e a gente avançar aqui, eu queria só dividir com quem está nos ouvindo, trazer 2 episódios que tem fit com esse bate-papo aqui com o Zolin. Um deles é o episódio número 63. Olha só, a gente já está mais de 250, a gente está lá no episódio 63, o Maurel Belling, lá da Embrapa, também falou, o episódio Vocação Definida, Crescimento Esperado. Ele trata ali da temática também da ILPF, fala da demanda por biomassa, como isso, né, tem incentivado também o investimento na integração lavoura-pecuária-floresta, episódio 63. E eu citei logo no início aqui o Rafael Pita, né, que fez a ponte aqui para a gente bater esse papo com o Zolin. Ele participou do episódio 90, Evolução e Sustentabilidade. Ali ele falou também sobre o trabalho na Embrapa e comentou ali, um dos focos foi o bate-papo sobre avanço do manejo de pragas na agricultura tropical. Bem legais esses 2 episódios, o 090 e o 063. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação
quem entende. Zolim, vamos lá, vou te colocar, não é uma saia justa, mas jornalista gosta sempre de números, né, cara? Então você trouxe vários benefícios. Tem algum exemplo que você se recorde aí que mostre em números, né, uma espécie de ganho ou de redução de custo, enfim, um pouco do que a gente trouxe aqui de exemplos práticos que vocês já observaram nas inúmeras pesquisas que foram desenvolvidas aí, só para a gente dar esse gostinho também para quem está nos ouvindo? Patrone, vamos tentar trazer alguns pontos aqui. O número absoluto, às vezes, é difícil, são muitas informações que a gente tem. Sim, sim. Mas na agropecuária, aumentar em 2, 3, quase 10 vezes a produção nos sistemas de integração. Evidentemente, tem um sistema menos intensivo, tem um sistema mais intensivo. Você fazendo melhorias que não são tão difíceis assim, você aumenta 2, 3, 4 vezes a produção de carne na mesma área. Esse é um exemplo. Quando a gente fala em resiliência climática, às vezes é difícil a gente contabilizar, mas deixa eu dar um exemplo prático. Em 2015, Patrone, atrasou demais a chuva em Mato Grosso. Geralmente começa a chover aqui na região final de setembro, início de outubro. Foi começar a chover mesmo já em dezembro. O produtor plantou, perdeu. Replantou, perdeu. Replantou, perdeu. E aí era interessante que tinha uma área separada por uma estrada só. Um talhão onde se fazia o processo da integração lavoura-pecuária e o outro onde se fazia só o sistema mais convencional, que não tinha tanta melhoria do solo. O que aconteceu? No sistema convencional, perdeu-se tudo. No sistema onde tinha integração, teve queda? Sim, 30%, 35%, porque foi um ano muito atípico. Mas ainda o produtor chegou a produzir 60% do que ele poderia. Não era o ideal, mas naquela situação crítica, isso demonstra o quão resiliente era aquele sistema. Deixa eu dar um outro exemplo. Às vezes, Patrone, quando a gente tem um ano normal de chuva, choveu super bem, os sistemas, mesmo aquele que não é tão conservacionista, que não tem essas práticas positivas que nós falamos, ele tende a produzir bem e estão próximos, os com práticas conservacionistas e aqueles que não têm, numa situação ideal. A questão, Patrone, é que cada vez mais nós temos situações não ideais. A gente tem veranicos, e aí, quando a gente compara os sistemas, a gente tem isso daqui, uma diferença enorme de tamponamento que a gente fala de produção. E isso traz mais segurança para o produtor também. Vamos falar em relação à água, Patrone. A gente tem estudos que demonstraram que você armazena 4, 5, 6 vezes mais água em um sistema conservacionista, com a integração bem manejado, do que num sistema sem cobertura do solo, e um sistema onde essa água que cai da chuva, ao invés de ela infiltrar, ela vai embora. E quando ela vai embora, ela leva nutrientes importantíssimos que o produtor colocou lá. Ela leva esse dinheiro embora. Um outro exemplo, agora o número absoluto me falha aqui a memória, mas é o sistema PPS. Produtividade, precocidade e sustentabilidade. Nós temos um pesquisador, o Luciano, aqui da Embrapa, demonstrou que você pode produzir mais rápido, fazer a terminação mais rápido desses animais, 4, 5 meses, aí tem que recordar esse número específico. E o que é importante? Você produz de maneira mais encurtada nesse ciclo e você emite menos gases de efeito estufa, você vai para a terminação com esse animal mais rápido, você entra com outros animais nessa área, e isso ajuda muito esse processo da produção e da rentabilidade para o produtor. Porque se o animal fica lá muito tempo, ele pode estar perdendo potencial produtivo. Para citar alguns exemplos aqui, Patrone, e deixar também a dica, colocar lá resultados e LPF, Embrapa, Agrosilvio e Pastoril. Vai sair vários outros números daí para a gente ver exatamente as porcentagens e o que aconteceu, que a gente já demonstrou nesses sistemas. Excelente, excelente, cara. Achei que ia ser uma saia justa, mas não foi. Ó, você trouxe vários exemplos aqui, né? E ainda indicou um caminho para quem quiser, né, ter números aí concretos, mas acho que está mais do que comprovado, né? E a gente que está acompanhando vocês há um bom tempo, e vocês, obviamente, que estão desenvolvendo todo esse conhecimento junto a uma rede muito grande aí, tem enxergado, né, essas mudanças provocadas por essa maneira diferente de pensar e de enxergar, né? Acho que é a maneira diferente de enxergar, não é nem só de pensar, né? É de entender
como um todo e como uma coisa gruda com a outra, faz fit com a outra, né? Então, Zolinho, eu vou trazer alguns pontos aqui, né? Só como tópicos aqui do que a gente conversou e aí você vai acrescentando se for necessário, tá? Então, ó, a gente fala de uma agropecuária regenerativa, né? Recuperando a saúde dos solos, aumentando a biodiversidade, tornando a produção agrícola, né, e pecuária mais resiliente e sustentável, regenerar o solo, práticas que aumentam resiliência de produção frente a extremos climáticos, foi o que eu mencionei, reduz custo a longo prazo e sequestra carbono. Então, alguns dos pontos que foram tratados aqui. A gente logo no início já falou, e você destacou várias vezes, que a gente está falando da maior plataforma global, né, em agricultura, em agropecuária sustentável. E aí você citou brevemente logo no início um pouco do trabalho hoje, né, número de experimentos. Vamos só aprofundar aqui para a gente poder encher o peito para falar, olha, a gente está com a maior plataforma global que trata desse assunto, porque a gente tem isso e aquilo. Só para a gente realmente encher o orgulho, de orgulho aqui quem está nos ouvindo. Patrônio, vamos trazer um exemplo aqui. Quando a gente fala de experimentação agrícola, para a gente gerar o conhecimento, nós falamos de parcelas, às vezes de 5, 10 metros quadrados, até menores, um pouco maior, um pouco menor. As parcelas experimentais que nós temos são de 2 hectares. Então, são grandes parcelas. Mas por que isso? Para a gente representar o que acontece lá no campo, na vida do produtor. E são mais de 100 hectares total, com aproximadamente 80 hectares de área útil de pesquisa, onde a gente vai integrar esses sistemas e estudar o que acontece, como que cada sistema desse pode melhorar a questão do solo, qual que vai ser mais rentável, qual que vai ser mais resiliente, e trazer essas informações de uma maneira prática para o produtor implementar, Patrônio. Porque no final das contas, quem dá a última palavra é o produtor. Ele que precisa implementar isso. E deixa eu trazer uma outra perspectiva, que às vezes até é difícil quando a gente fala para os colegas. Você mencionou do Maurel, o Maurel é um grande pesquisador, está à frente da parte do componente florestal nesses sistemas integrados, tem uma outra iniciativa muito grande do estado de Mato Grosso também, para a produção trazer mais conhecimento para a produção de eucalipto. E vamos dar um exemplo aqui. Em Mato Grosso, só em Mato Grosso, estima-se que a produção de biomassa de eucalipto vai ter que aumentar em 4 a 5 vezes nos próximos 10 anos. Nesse experimento nosso, Patrônio, nós temos as espécies o eucalipto para a produção de biomassa, nós temos teca também, pensando no longo prazo, para a produção, principalmente para a indústria de maior valor agregado, e nós temos 70 materiais diferentes nesse experimento. Então, nós vamos testar qual qual desses daí, do clone, do eucalipto, que vai performar melhor, vai produzir melhor no sistema integrado. Qual que vai produzir melhor no sistema solteiro, no maciço que a gente fala. Quais que vão ser menos suscetíveis, por exemplo, a praga ou doença. E aí, ao terminar esses estudos, nos ciclos que a gente vai desenvolver ao longo do projeto, a gente vai saber o material que vai ser mais produtivo, o material que vai ser menos suscetível a praga ou doença, e a gente vai poder orientar isso para o produtor que quiser implementar o componente florestal na sua área. E nesse conjunto todo, Patrônio, que nós falamos, onde a gente vai ter soja, milho, braquiária, gado, componente florestal, consórcios com leguminosa, feijão guandu, várias outras culturas, nós vamos estudar todo esse processo que a gente falou, o solo, a vida do solo, o que vai acontecer, qual que melhora, qual que adiciona mais carbono, qual que traz mais infiltração de água, mais resiliência climática. Vamos mensurar também quais sistemas emitem menos gases de efeito estufa. Vamos avaliar também quais sistemas são mais resilientes a doenças, às pragas. Quais são os indicadores ambientais, Patrônio, que vão realmente falar para quem quiser entender melhor, seja um mercado exigente de fora, eu estou comprando do produtor brasileiro, seja carne, seja grãos, e esse produtor ele segue esses preceitos, esses sistemas que a gente desenvolve. Logo, ele tem um contexto de sustentabilidade que aí podem surgir outras possibilidades, Patrônio. Se eu produzo nesses moldes, eu conservo solo, eu tenho carbono no solo. Vamos discutir a parte do quanto de carbono que eu deixo nesse solo? Vamos discutir uma rentabilização para isso também? Isso vai abrir novos caminhos. Excelente, cara. É muito legal ficar ouvindo, né, e entendendo como a pesquisa funciona, enxergando, porque é justamente
essa maneira de enxergar o todo, né? E você vai abrindo novos caminhos, vai abrindo novas possibilidades, e se trouxer isso para cá, e se pegar isso aqui, essa demanda, muito bacana, viu? O Zolim, eu queria, para a gente caminhar para a reta final aqui, você falou um pouquinho dessa próxima fase, né, que começou, entre aspas, no ano que vem, vou colocar, no ano que vem, começou no ano passado, oficialmente, né, e tem um período pela frente, né? Qual a expectativa que vocês têm quando chegar lá adiante com o conhecimento regresso que vocês já tinham, conhecimento do passado, com esse novo, o que vocês enxergam aí? Patrone, é uma excelente pergunta. A gente sempre faz esse questionamento olhando para o longo prazo, olhando para o futuro. Tem coisas que a gente hoje tem até dificuldade de trazer o quanto de portas que podem se abrir. Porque quando a gente fala, por exemplo, em agricultura de baixo carbono, em monetização do carbono que está no solo, eu preciso ter esses indicadores. Quando eu falo que eu preciso diminuir os juros do produtor rural quando ele vai acessar o crédito, o produtor precisa entender que os indicadores que vão lá para o Banco Central, que vão para os seguros privados, vêm desse tipo de ação, dessas pesquisas. E são essas pesquisas que vão orientar os mercados exigentes. Às vezes, vamos pensar China, Europa, vão ter demandas. A gente vai conseguir mostrar o quanto que essas ações sustentáveis, que acredito que ninguém mais no mundo faz da forma que a gente faz, Patrone, com essa clareza de conservação, de integração, de manter esse sistema vivo, resiliente, sustentável, e isso agrega valor para explorar novos mercados, para ter um reconhecimento não só desse entendimento da sustentabilidade, mas também um reconhecimento financeiro que novos sistemas de negócio, de remuneração podem surgir para o produtor. E quando a gente olha no longo prazo, o Patrone, o Brasil está se preparando mais uma vez para esses eventos críticos que nós temos, climáticos, que precisam de mais resiliência, que a gente fala. E aí eu trago um ponto importante. Muitas vezes vem aquela questão, Zolim, mas existe um custo para transicionar de um sistema convencional para um sistema conservacionista, integrado, regenerativo. Realmente existe um custo, ele precisa ser considerado, e existe um custo que a gente estima que é muito maior, Patrone, da não transição. O produtor que não transicionar para melhorar o solo, melhorar a pastagem, melhorar o seu potencial produtivo, melhorar a margem dessa propriedade que ele tem para ter recursos a partir do componente florestal ou do componente animal, dos grãos que ele vai produzir, a atividade agropecuária se tornará cada vez mais difícil. Essa transição ela será necessária. E a gente está preparando a agropecuária brasileira junto, mais uma vez, com várias outras unidades da Embrapa, vários outros parceiros, para a gente seguir com uma confiança muito grande que a gente está no caminho certo para diversificar, produzir mais, produzir melhor e gerar renda para o produtor. E um ponto, Patrone, que eu quero destacar aqui é que essa ação ela não é feita sem recursos. Então, a plataforma ILPF Regenera, a maior plataforma para geração de conhecimento em agricultura sustentável do mundo, ela é feita com parceiros. E nós criamos uma abordagem onde parceiros importantes, e aqui eu vou citar a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, vou citar a Bayer, que é uma outra empresa que atua junto com a gente, vou citar o Senar com o sistema FAMATO, vou citar a Impasa e também a ProSoja como parceiras que viabilizam recursos para esse projeto, para a gente realmente fazer uma revolução nesse contexto de produção sustentável e entregar isso para o produtor. Existem vários benefícios para os parceiros e aqueles que tiverem interesse de conhecer mais essa plataforma e como que eles podem atuar junto com a gente, entrem em contato com a Embrapa AgroSilvo Pastoril, com o Cornélio Zolim, e vamos conversar mais sobre esse legado que nós vamos deixar, Patrone. Cara, muito bom e muito importante você frisar os parceiros, né, e a necessidade. Pesquisa requer investimento, né, e a palavra é investimento. É cara, leva tempo, né? Então é preciso realmente aglutinar o máximo de parceiros possíveis. Muito legal você ter citado cada um deles, né? E deixo aqui também a minha admiração por entenderem a importância da pesquisa e contribuírem, acreditarem de fato em todo o poder que tem uma pesquisa para transformar, né? Para levar-nos a caminhos diferentes, a resultados
melhores no futuro. E fica aí o convite também para quem quiser investir, conhecer, entender e apoiar, também fazer esse contato lá com o pessoal da Embrapa, com o Cornélio Zolim, que está participando conosco, cara. É fundamental a gente reforçar e destacar quem apoia, de fato, pesquisa, né? Que é o conhecimento que nos leva adiante, sempre. Zolim, vamos lá para a reta final aqui. A gente tem 3 perguntas tradicionais aqui e vamos lá, é tranquilo. Primeira, qual a pergunta que você, Cornélio Zolim, gostaria de responder um dia que não te fizeram ainda, cara? Nossa, patrão, essa profunda. Eu acho que você fez uma pergunta nessa linha que, olhando para o futuro, Patrone, daqui 30 anos que a gente vai ter essa plataforma, por exemplo, é olhar e entender o que poderia acontecer se eu não tivesse feito o que eu fiz. O que poderia acontecer para a agropecuária brasileira se esses parceiros não tivessem essa ideia e tivessem essa proposição arrojada, igual você falou, que custa, mas nós precisamos dessa visão. Qual é o custo de não ter feito isso, Patrone? Essa pergunta eu acho que não fizeram. Excelente, cara. Muito bom e mostra, né, a compreensão e a convicção do quanto o trabalho que vocês estão fazendo é importante, né? Vocês já estão, o conhecimento que todo mundo junto aí está gerando, já está fazendo a diferença no dia a dia de muita gente, vai fazer ainda mais, né? E se olhar lá no futuro e falar, pô, se não tivesse feito isso, né, como estaríamos agora? Então, acho que é uma pergunta mais do que pertinente, né, e muito bem colocada. Gostei mesmo. Vamos lá, uma curiosidade sobre o Zolim. Algo curioso sobre você, um hobby, algo que você gosta de fazer, enfim, algo que as pessoas mais próximas aí só saibam. O Zolim, eu gosto, a gente até comentou, né? Eu gosto muito de música, embora não saiba tocar os instrumentos, mas gosto da história, gosto de como que as coisas aconteceram, né? Grandes cabeças que trabalharam junto, trouxeram música, trouxeram cultura para nós. Eu acho que a cultura também, né? Eu gosto muito de estudar, Patrônio, e estudar diferentes coisas, estudar o comportamento humano, o que nos faz realmente pensar naquilo que nós fazemos. E um detalhe que poucos sabem, eu tenho especialização em negociação de crises e reféns. Então, me fascina entender como que a gente convence alguém, Patrônio, a entregar os reféns. Como a gente convence alguém a não cometer algo contra a própria vida. E esse conhecimento traz uma visão de mundo, de compreensão e de curiosidade em entender os outros que me fascina. Muito legal, cara. Você falou em curiosidade, né? Deixa eu te perguntar antes de ir para a última pergunta, que ela vai linkar uma com a outra, né? Eu vendo o teu Instagram aqui, estava olhando, eu vi que... Eu até falei assim, vou achar pesquisa ali, não é a pesquisa que eu achei. Me fala um pouquinho do trabalho que você tem ali, além da pesquisa, e já divulga seu Instagram, que era a próxima pergunta, né? Se alguém quiser buscar você na rede social, como que você está no LinkedIn, como que você está no Instagram, como que o pessoal te conhece, te encontra aí? O meu Instagram é Cornélio Zolim. O Instagram está focado nessa parte que eu falei, que eu gosto muito da comunicação. As ações da pesquisa tem colocar Cornélio Zolim Embrapa, vai ter lá toda a descrição, currículo, e isso eu trabalho com comunicação, trabalho com treinamento em comunicação também, porque a comunicação, Patrônio, você sabe muito bem disso, é algo que às vezes parece evidente, às vezes parece simples, e ainda assim as empresas, as corporações, a gente em casa, com a família, com os filhos, temos dificuldades porque a gente, às vezes, não comunica. E o comunicar aqui, eu trago um espaço de reflexão. Comunicar não é apenas falar bem, não é ter uma boa oratória. A principal questão que a gente tem hoje é sobre escutar o outro, entender. E essas habilidades, Patrone, inclusive, nos ajuda muito na questão de pesquisa, para a gente entender quais são as necessidades dos parceiros, o que eles buscam, como que nós podemos contribuir com isso. Então, esse é o meu hobby, a parte da comunicação, que é um alívio também. A gente que trabalha com ciência fica a todo momento focado, e entender novas áreas nos ajuda a somar esforços para trazer clareza nessa comunicação com os nossos parceiros. Muito bacana. Lá no Instagram tem vários vídeos ali dele, muito legais, inclusive, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns, obviamente, pelo trabalho de pesquisa, que foi o foco aqui. Fica o convite para que todo mundo conheça. Zolim, quero te agradecer, cara. Parabenizar mais uma vez a você e toda a equipe da Embrapa e os demais parceiros, né, que abraçaram
essa ideia já há alguns anos e estão olhando para o futuro, né, e trabalhando muito para que o conhecimento nos mova a lugares ainda mais distantes, né? E te agradecer muito por dividir esse tempo com a gente, né, dividir esse conhecimento com a gente, né, e fazer as provocações para que aqueles que ainda não enxergaram esse assunto, não enxergaram essa nova realidade, né, que não é tão nova assim como você destacou algumas vezes, passem a olhar, né, com mais atenção e buscar as fontes, né, as pesquisas para entender de que fato esse conhecimento pode também, para dentro da própria porteira ali, trazer novos resultados, novos patamares. Obrigado por dividir esse tempo e conhecimento conosco aqui. Oxalá, Patrone, que assim seja, que a gente possa avançar com esse conhecimento, trazer mais possibilidades para a agropecuária brasileira, sustentável, regenerativa. E deixo aqui que em breve, Patrone, nós teremos o site do projeto com esses números mais detalhados, igual nós conversamos, e nós vamos trazer muitas outras informações. Quero agradecer mais uma vez, Patrone, a oportunidade de estar aqui, de a gente conversar, e conte conosco, conte com a Embrapa. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.